Olá, amados irmãos e irmãs, o William aqui falando com vocês. Graça e paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Com imensa alegria estamos aqui juntos para fazermos o estudo do 33º dia de preparação para a nossa consagração. Que bênção que o Senhor nos ajudou até aqui, não é mesmo? Vamos invocar a Santíssima Trindade para que nós possamos fazer com fé, com grande alegria, com grande entusiasmo esse estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, como vocês sabem, nós estamos dentro de um tema. Terceira semana para conhecer melhor a Jesus Cristo. Então, durante esses dias, nós estamos meditando o amor de Jesus, o amor de Deus em Jesus, que é sabedoria encarnada. Nós meditamos as dores de Jesus, tudo aquilo que ele fez por nós, não é verdade? Por aqueles que não mereciam, mas que ele os amou. Inclusive, ele deu a vida também para os seus próprios inimigos. Nós meditamos isso sobre o amor de Deus, não é? Então nós vimos que não é possível você amar alguém que você não conhece. Daí a importância de estudarmos, de conhecermos a palavra de Deus, de conhecermos Jesus Cristo. Então nós vamos continuar nesse tema, no dia de hoje, lembrando que você precisa fazer as orações, as orações iniciais, que são justamente essas orações aqui, ó. E olha o que diz aqui o nosso texto do dia, 33º dia, a transformação em Cristo. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Então vejam aqui, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Vamos meditar sobre isso, Vamos meditar. Natureza da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. O que diz que é essa consagração, Já de forma a concluir o nosso estudo, Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo e nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por conseguinte, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha uma alma a nosso Senhor Jesus Cristo é a devoção à Santíssima Virgem, sua mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será a Jesus Cristo. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita consagração da alma à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que ensino, ou, por outras palavras, consiste numa perfeita renovação dos votos e das promessas do santo batismo. Então veja que forte esse parágrafo número 120 do Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, Aqui trata de resumir, de conceituar o que é a consagração, A consagração ela é feita a Jesus Cristo. Então, a consagração que melhor se afeiçoa a Jesus Cristo é justamente quando nos consagramos a Ele pela Virgem Maria, Então, perceba que nós entramos nessa via estreita, neste caminho estreito, durante esses 4 temas, justamente para nos afeiçoarmos cada vez mais a Jesus. E como a gente se afeiçoa mais a Jesus? Quando a gente se consagra a Ele por meio da Virgem Maria. E o santo ele é muito claro aqui quando ele diz, Essa é a devoção que mais vai fazer com que você se afeiçoe a Jesus. E também a consagração nada mais é do que você praticar as promessas que você faz no santo batismo. Consiste numa perfeita renovação dos votos e das promessas do batismo. Então, quando você está fazendo essa consagração, você está justamente fazendo a sua renovação
do seu chamado principal, que é o quê? O chamado, independente da nossa vocação, o nosso chamado é para sermos santos, fazer a vontade de Deus, sermos santos. Não é isso? Então vamos continuar aqui, ó. Uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Aí vamos aqui no número 121. Como fica dito, esta devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe, aí aqui ele vai enumerar, né? O que nós precisamos dar à Virgem Maria? Número 1, nosso corpo com todos os seus sentidos e membros, tudo é da Virgem Maria. Número 2, nossa alma com todas as suas potências. Temos que fazer tudo e dar tudo à Virgem Maria, a nossa alma, o nosso corpo, os nossos sentidos e membros, né? Número 3, nossos bens exteriores chamados de fortuna, presentes e futuros. Tudo aquilo que nós temos e somos, damos isso à Virgem Maria, né? E número 4, nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes e boas obras passadas, presentes e futuras. Tudo isso nós damos à Virgem Maria, para que ela se utilize de tudo em nós, a fim de que nós possamos nos afeiçoar cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então vamos aqui nesse parágrafo, ó. Numa palavra, devemos dar tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo o que podemos vir a ter no futuro, na ordem da natureza, da graça ou da glória. E isto sem executarmos nada, nem um centavo, nem um cabelo ou a menor boa ação. E por toda a eternidade, sem pretendermos esperar outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviços, além da honra de pertencer a Jesus Cristo por ela e nela, ainda que esta amável Senhora não fosse como é sempre, a mais liberal e agradecida de todas as criaturas. Então veja aqui, né? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós ganharmos no futuro, tudo aquilo que você imaginar, o seu pensamento, aquilo que você fala, tudo isso pertence à Virgem Maria. Ela vai ensinar você a se afeiçoar ao seu próprio filho, né? Nós aprendemos no encontro de ontem que ela é a forma de Deus, né? Então, quando nós nos colocamos na Virgem Maria, então ela vai gerar Jesus em nós e vai se aproveitar de tudo para isso, né? Aquela que soube fazer bem a vontade de Deus. Então, número 122. É preciso notar neste ponto que há dois aspectos nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito, ou para melhor dizer, o valor satisfatório ou impetratório, e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado, ou em alcançar uma nova graça. O valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação merecer a graça e a glória eterna. Ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, damos-lhe todo o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório, ou seja, a satisfação e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhe os nossos méritos e as graças e virtudes, não para comunicá-los a outrem, mas para que, como depois diremos, ela nos conserve, aumente e aperfeiçoe. Os méritos, graças e virtudes são, pois, propriamente falando, inalienáveis. Só Jesus Cristo, tornando-se nossa garantia junto do Pai, nos pode comunicar os seus méritos. Damos-lhe as nossas satisfações para comunicá-las a quem entender, para a maior glória de Deus. Então veja, aqui é muito claro, tudo que você fizer, muitas vezes a gente diz assim, né, eu vou oferecer tal coisa
para isso ou para aquilo. Nada disso você vai fazer. Você vai fazer tudo pensando em quem? Na Virgem Maria. Como se você estivesse depositando em um banco tudo aquilo que você for fazer, né? Você lembra da passagem do Evangelho que Jesus diz assim: ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói. Não sei se você lembra. Mas aonde a gente vai juntar o nosso tesouro, de tudo aquilo que a gente faz de bom, de todas as nossas ações? Nós vamos depositar em Maria, na Virgem Maria. E ela vai se dispor de tudo aquilo que nós fazemos de bom, tudo aquilo que é nossos bens interiores e exteriores, ela vai dispor e usar com certeza isso da melhor forma possível, porque ela, né, como a gente meditou nos nossos encontros, é a que melhor soube fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos aqui agora no ponto 123. Vamos lá. Primeiro ponto. Daqui segue, primeiro ponto aqui, ó. Que por esta devoção damos a Jesus Cristo tudo o que lhe podemos dar. Fazemo-lo da maneira mais perfeita, visto ser pelas mãos de Maria. E damos assim muito mais do que pelas outras devoções, em que lhe consagramos parte do nosso tempo, ou parte das nossas boas obras, ou parte das nossas satisfações e mortificações. Aqui tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se ganham com as boas obras de cada dia. Isto não se pede nem numa ordem religiosa. Na vida religiosa, dão-se os bens de fortuna exteriores pelo voto da pobreza, os bens do corpo pelo voto da castidade, a vontade própria pelo voto da obediência, e às vezes a liberdade física pelo voto de clausura. Mas não se lhe dá a liberdade ou o direito de dispor do valor das boas obras. Não se renuncia tanto quanto é possível ao que o cristão também tem de mais precioso e mais querido, que são seus méritos e satisfações. Então veja aqui, né, nesse número 123, é algo que essa devoção ela tem em particular, né? Aqui diz que nenhuma ordem religiosa a gente faz isso. Nas ordens religiosas, né? Geralmente tem ordem, né, que faz o voto de pobreza, o voto de castidade, o voto de obediência, né? O voto de clausura. Mas aqui nessa consagração a gente faz um voto aqui, essa devoção de quê? De que todos os nossos méritos, as nossas ações, tudo aquilo que nós somos e temos, nós damos isso à Virgem Maria. É uma devoção muito especial, essa devoção que nós estamos fazendo, certo? Então vamos agora aqui no número 124. Segundo, segue ainda que uma pessoa assim, voluntariamente consagrada e sacrificada a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de qualquer de suas boas ações. Tudo o que sofre, tudo o que pensa, diz e faz de bom, tudo isso pertence a Maria. Ela pode empregá-lo segundo a vontade de seu filho e para a sua maior glória, sem que, todavia, esta dependência prejudique de algum modo as obrigações do Estado a que essa pessoa atualmente ou no futuro pertença. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por seu ofício ou por outra razão, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular, pois esta doação total só se faz conforme a ordem que Deus estabeleceu e os deveres de Estado. Então, o que significa isso, né? Dentro do estado de sua vida, essa consagração ela pode ser perfeitamente adequada, né? Aqui dá o exemplo do padre, né? O padre também pode se consagrar por esse método. Existem muitos padres, né, que são consagrados por esse método aqui de São Luís, certo? Mas o fato dele ser consagrado nessa devoção aqui não atrapalha em nada no ministério dele de sacerdote. Muito pelo contrário, né? O que a gente vê é que
existem muitos padres, né, que crescem grandemente quando aderem a essa consagração, né, essa devoção aqui, quando é bem vivida, certamente qualquer pessoa, né, independente do estado que ela se encontre, ela crescerá na graça de Deus, né? Então aqui, número 125, ó. Terceiro, enfim, segue-se que esta consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a Ele. A Nosso Senhor como ao nosso fim último, a quem devemos tudo o que somos, como ao nosso Redentor e nosso Deus. Então aqui, né? É simples também aqui esse número 125. Essa consagração ela é feita conjunta. Veja, a consagração é feita à Virgem Maria, por quê? No sentido de que nós aderimos a ela como meio, como caminho perfeito a chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a consagração por parte de Jesus é justamente o que diz aqui nesse 125, né? Porque ele é a nossa salvação. Ele é o nosso fim último, é o nosso foco, né? Então a Virgem Maria que vai apontar, que vai fazer com que nós nos unamos cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos agora aqui, ó, na leitura bíblica do dia. A leitura bíblica do dia se encontra em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 32 até o versículo 39, ok? Já deixei separado aqui. Hino ao amor de Deus. Vamos aqui, ó. Quem não poupou o seu próprio filho e o entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leitura maravilhosa! Nada nos separará do amor de Deus. Ele quer ficar junto de cada um de nós, amados irmãos. Foi isso que nós estudamos durante esses dias todos. Jesus, ele quer estreitar o laço de amor que ele tem conosco. Ele quer que nós sejamos seus melhores amigos. Tenho certeza que você que está fazendo essa consagração também deseja isso, que Jesus seja o seu melhor amigo, que você esteja cada vez mais perto de Deus, né? E tudo isso nós fazemos pelas mãos da Virgem Maria, porque ela foi aquela que esteve, né, desde o final da vida de Cristo, unido a Ele, né? Ela é a esposa do Espírito Santo, ela que gerou Jesus no seu seio. O fruto da Virgem Maria, Jesus. Então, se Jesus ele foi gerado no coração da Virgem Maria, no seio da Virgem Maria, ele continua sendo gerado por ela através dessa consagração. Pode ter certeza que se você praticar o que a gente aprendeu nessa consagração, a respeito da cruz, a respeito da renúncia das coisas do mundo, a respeito de tomarmos uma decisão firme, a respeito de nos conhecer, de confessar os nossos pecados, mas de avançar, de implorar, de se entregar à misericórdia de Deus. Se você entender que a Virgem Maria é aquela que une a alma a Jesus de maneira perfeita, se nós praticarmos essa devoção, o fruto dessa consagração não será outro a não ser
Jesus no nosso coração, na nossa vida. Amém? E assim nós chegamos aqui ao final desse 33º dia, o final da nossa preparação para a consagração. Ainda farei um vídeo, amados irmãos, sobre o dia da consagração, que é uma formação bem especial, certo? Nessa formação nós iremos ver a maneira como nós vamos comungar, que nós temos uma maneira especial de comungar, certo? Então eu farei um vídeo extra que vai explicar para vocês exatamente como nós comungamos, né? O consagrado por esse método, a gente tem uma maneira especial de comungar, certo? Então eu desejo que vocês, que esse estudo, né, que esses dias possam ter sido de muita experiência, de muito aprendizado. Para mim foi uma experiência muito maravilhosa, né? Gravar esses vídeos e estar junto com vocês. No que precisarem, estamos aí à disposição de cada um de vocês, pronto para servir da melhor forma possível. Então, vamos nos preparar. Quem se confessou, maravilha, mantenha-se, né, focado até chegar o dia da sua consagração. Quem não se confessou ainda, procure se confessar, certo? Para que você possa estar de coração aberto para receber todas as graças que o Senhor tem para derramar neste dia abençoado, que é o dia da sua consagração, ou no caso daqueles que irão renovar, da sua renovação. Amém? Então, até breve, se Deus quiser. Um grande abraço a cada um de vocês. Graça e paz.